Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que você se ocupe de assuntos espirituais. Tenho um amigo a quem respeito muito e que também está envolvido com o ministério. Ele esteve presente na Cruzada de Milagres de Atlanta em 1994. Quando chegou ao estádio, ele perguntou se poderia falar rapidamente comigo. Como o culto estava prestes a começar, não nos encontramos, então ele se dirigiu ao assento a ele reservado. A presença do Espírito Santo era tão intensa durante todo aquele culto que desde o primeiro acorde entoado pelo coral, a atmosfera estava elétrica, carregada com o poder e a presença de Deus. A ordem dos cultos foi semelhante à de outras cruzadas. Desfrutamos de um louvor muito rico, enquanto milhares de pessoas se juntavam a nós em uníssono para elevar o nome de Jesus Cristo. A música especial dos profissionais muito contribuía para aquele culto que só fazia aumentar em poder e em intensidade. Conforme a bênção descia milagrosamente, a intensidade da presença de Deus aumentava vertiginosamente. A bênção do Espírito Santo era evidente, a plateia lotada estava repleta do poder de Deus. E milagres começavam a acontecer em todo lugar. As pessoas do local estavam de pé quando eu pedi para que os que fossem curados viessem à frente do palco para testemunhar sobre o que curador de Deus. Houve testemunhos gloriosos de cura e muitas lágrimas de alegria e gratidão, conforme pessoa após pessoa declarava: estou curado. Quando o culto se aproximava do fim, convidei aqueles que desejavam pedir a Jesus Cristo que perdoasse seus pecados e se tornasse Senhor e Salvador para se aproximarem do palco e experimentarem o maior dos milagres, a salvação. De todo lugar, pessoas responderam imediatamente. Levou muito tempo para que todos pudessem se acomodar da frente do palco. Enquanto eu fazia a oração dos pecadores, com aqueles que haviam respondido, olhei para o mar de rostos diante de mim. Alguns oravam com vontade e com certeza outros choravam de forma incontrolável pelo arrependimento. Uma transformação externa acontecia mediante dos meus olhos. Ao final da oração, eu estava prestes a encerrar o culto e dispensar a multidão, quando o jovem casal que estava no altar lotado chamou a minha atenção. Aparentemente não havia que os pudesse distinguir do resto da multidão. Parei por um momento e, tão apontado na direção deles, eu disse: traga o casal para o palco. Enquanto me olhavam, comecei a falar com ambos, usando de bastante coragem. Apesar de não conhecê-los, nem de jamais de tê-los visto, as palavras que eu dizia pareciam tocá-los. Apesar de não conhecê-los, nem de jamais tê-los visto, as palavras que eu dizia pareciam tocá-los.
O casal permaneceu de mãos dadas, tremendo e chorando enquanto eu falava como eles haviam fugido de Deus, tentando ignorar um chamado divino para o ministério. Ao mesmo tempo que eu falava, eles assinavam a cabeça, confirmando tudo que eu dizia. Coloquei as mãos sobre eles e pedi que o Senhor os liberasse. Perdão. Coloquei as mãos sobre eles e pedi que o Senhor os libertasse das prisões que os mantinham cativos. Cada palavra que eu pronunciei saiu com enorme força e poder. Então parei por um instante para perguntar: quem são essas pessoas? Um ministro convidado que estava sentado no palco se adiantou. Ele também estava chorando. Então ele foi até o casal e os abraçou. Olhei para aquele trio com um olhar questionador enquanto eles ali permaneciam chorando, abraçados. Por fim, o ministro se virou para mim e começou a falar. Enxugando as lágrimas, ele começou a contar que o jovem era o sobrinho e se a esposa dele. Ele disse que havia recebido uma ligação perturbadora de ambos na noite anterior. Tio, disse o sobrinho, estamos no fundo do poço, não consegui mais aguentar, pois as drogas, o álcool e muitas outras coisas têm tanto poder sobre nossa vida que não acreditamos que havia esperança alguma. Podia-se notar um sentimento de desespero total naquela voz. O sobrinho contou como ele tinha até feito uma tentativa de overdose de drogas com álcool na noite anterior, esperando que pudesse dar fim à própria vida. Porém, a mãe do rapaz o encontrou e, enquanto orava com fervor, procurou ajuda médica. A ligação que o sobrinho havia feito era claramente um pedido de ajuda. Depois de uma demorada conversa ao telefone, o tio havia conseguido convencer o casal a tomar o primeiro voo disponível para encontrá-lo e comparecer à cruzada. Esperem apenas 24 horas, ele disse, e venham para cá me encontrar. Estou indo para uma cruzada de Benin amanhã à noite e quero que os dois venham comigo. Sem nada a perder, eles aceitaram. O tio pagara as passagens de avião e confiava que Deus faria um milagre. E lá estavam eles no meio do palco, com os braços ao redor um do outro e ao redor do tio. Momentos atrás eles eram escravos do pecado, mas agora, ao olhar para aqueles rostos, pude enxergar a transformação que havia acontecido no último de cada um. O semblante deles estava repleto de paz e de esperança. O poder transformador do amor e do perdão de Deus e a obra visível do Espírito Santo era evidente. O maior dos milagres havia acontecido bem diante dos meus olhos. Foi glorioso. O milagre tem sido na mente e o agente da transformação é o Espírito Santo e pode dar vitória a você. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. O jovem casal havia comparecido ao encontro sem esperança alguma, mas o Espírito Santo mudou aquele pensamento. Naquela noite, ao voltarem para casa, o futuro deles reservava paz e vida. Então, é isso a leitura de hoje.
tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.